Bem-vindos novamente ao jQuery. Vamos continuar a falar sobre efeitos e neste caso já vimos aqui o fade in, o fade out. Vamos muito rapidamente mudar a nossa agulha para depois voltar outra vez ao fade, não há problema nenhum. Vamos ver aqui muito rapidamente dois métodos absolutamente interessantes, que é o show e o hide. Já vimos no vídeo anterior o hide a funcionar. Vamos também ver aqui o hide e o show. E o hide e o show são mais do que propriamente efeitos visuais, ok? E nós vamos ver porquê. Nós temos aqui três divs e temos também aqui um parágrafo. Neste caso nós não vamos utilizar, mas eu vou colocar aqui simplesmente o seguinte. Vamos colocar aqui alguns botões. Neste caso, button, id, ou melhor, type, igual a button, não, vamos utilizar parágrafos, é mais fácil. P, id igual a P1, ok, clique, barra P, vamos utilizar aqui, por exemplo, 3 parágrafos. Eu ainda não sei muito bem ao certo o que é que isto vai, o que é que eu vou fazer, mas a verdade é que eu preciso aqui de uns parágrafos para fazer cliques e, portanto, vamos adicionar aqui cliques. E reparem o seguinte, eu posso simplesmente esconder cada um dos meus elementos. Ora, isto é muito interessante porque eu posso ter os meus 3 elementos por defeito criados ao início, mas alguns deles estarem escondidos. Vamos, por exemplo, aqui eliminar o elemento terceiro. Ok, vamos comentar aqui, vamos comentar aqui com os comentários de HTML e neste caso vamos ter apenas o elemento primeiro, segundo e os 3 cliques. Se calhar nem precisamos de 3 cliques, precisamos apenas só de 2. Okay? E o que eu vou fazer agora neste caso é o seguinte, eu sei que por defeito tenho um div chamado primeiro e um div chamado segundo, mas eu quero que inicialmente apenas apareça o div primeiro e que o segundo esteja escondido. E quando eu carregar no clique, apareça o segundo e o primeiro desapareça. Então isto é muito simples, portanto nós podemos aqui no nosso jQuery fazer o seguinte, ou melhor, esconder os elementos, ok? Os elementos, ou neste caso, o elemento 1. Então neste caso vamos ter então, simplesmente, animar1.hide, ok? E ele está automaticamente escondido logo de raiz. Nem existe, ok? Mal a página carregada, ele automaticamente é escondido e o utilizador não o vê. Ora, o que é que vai acontecer agora? Eu quero, por exemplo, quando fizer um clique aqui neste clique primeiro, que o segundo desapareça e apareça ao primeiro. Então vamos muito rapidamente fazer aqui. Vamos chamar aqui o clique 1, neste caso o P1. P1, quando eu executar um clique, o que é que vai acontecer? Ele vai então executar aqui uma função anónima, function, e nesta função anónima ele vai buscar, então, primeiro vai buscar o animar1.show e depois vai buscar o animar, já ia depressa demais, animar2.hide. Ok? E reparem o que é que vai acontecer na prática. Quando eu clicar aqui no clique 1, eu vou executar, eu vou clicar aqui em 1 e reparem como aparentemente eles foram substituídos. Porquê? Porque o efeito é de tal forma rápido que dá a sensação de substituição. Ok? Então se eu agora quiser implementar aqui uma funcionalidade, neste caso para o P2, eu posso fazer com que o P2 faça exatamente o inverso. Neste caso, esconda o 2 e mostre o 1. E reparem então o que é que acontece. Eu clico aqui e mostro o primeiro e eu clico aqui e mostro o segundo. E, portanto, nestas circunstâncias, eu posso inclusive criar um efeito esteticamente muito semelhante à atualização de frames que existia anteriormente no HTML. Isto é, eu posso ter originalmente carregado todo o texto de uma notícia, ou melhor, 2 notícias. Este é o texto da primeira notícia do meu site. E no segundo ter aqui qualquer coisa como o género. Esta é a
área de desenho, eu estou a escrever qualquer coisa que me veio à cabeça, desenvolvimento da primeira notícia, meu Deus, notícia apresentada no meu site. E reparem o que é que vai acontecer agora nesta circunstância, cá está, esta é a área, depois reparem como automaticamente os textos parece que estão ali a ser alterados, sem que a minha página obviamente seja refrescada, porque não é. Eu simplesmente criei aqui vários divs, coloquei-os todos invisíveis se eu quiser, e deixei apenas visível o div que eu quero. E portanto nós podíamos aqui depois até fazer um exemplo muito prático de várias implementações que nos permitem ir apresentando várias imagens ou vários textos ou vários, enfim, várias apresentações, várias frames aqui, como é normal ver-se, por exemplo, em determinados sites em que automaticamente vão saltando aqui 2 ou 3 opções, ok? Portanto, nós podemos utilizar facilmente o jQuery para executar essas operações. Num dos próximos vídeos vamos ver aqui uma dessas funcionalidades importantes, que é o caso do delay.